Nós estamos quase no fim da série sobre Salmos e eu queria te desafiar hoje a abrir a sua Bíblia no Salmo 32. Nós vamos estudar a opressão da consciência suja. Lembrando sempre que o livro de Salmos é um livro interessante para ser lido por nós, por uma questão simples. Ele trabalha em cima de orações que homens fizeram, homens como eu e você, fizeram nas suas conversas com Deus. São momentos difíceis, momentos de lutas, momentos de perseguição, momentos de angústias, e eles chegam diante de Deus e colocam o coração diante de Deus. Então é um livro onde a gente aprende como falar com Deus. Por isso que é um livro bastante importante para a nossa leitura. E a gente vai ler hoje então o Salmo 32, onde ele vai trabalhar a opressão da consciência suja, o que significa viver com uma consciência suja e como nós temos a tendência por viver dessa maneira. Se eu perguntasse para cada um de vocês, quantos de vocês já viveram uma vida onde a consciência ficou dando aqueles alertas o tempo todo? Eu garanto que todos nós já vivemos. O Salmo 32, antes de ler, eu quero dar o contexto. É um salmo que foi escrito junto com o Salmo 51 pelo rei Davi. Davi, ele tem uma história bacana porque ele se torna o rei de Israel e ele era um exímio guerreiro, um exímio poeta, tocava muito bem, cantava muito bem, e ele foi ganhando projeção, destaque, a tal ponto que se tornou um dos reis, se não o rei mais importante da história de Israel, aonde foi locado a ele a descendência de Jesus, e não só isso, o rei que enquanto esteve dominando ou dirigindo Israel, ele conseguiu ampliar o território de Israel como nenhum outro rei fez. E lançou Israel numa projeção mundial, tornando-se uma grande potência, como talvez nenhum outro rei ou outra pessoa tenha feito. Então Davi era o cara. Ele era excelente estrategista e muito bom guerreiro. Só que o que acontece, e o contexto desse salmo e o Salmo 51, o que acontece é que Davi chega uma hora que o povo foi para a guerra e ele resolveu não ir para a guerra. E a guerra naquela época tinha períodos. Em geral, eles guerreavam na primavera. Primavera era a época de guerra. E eles estavam na guerra, o povo na guerra, e Davi ficou em casa. Ele resolveu tirar uma primavera sabática, onde ele não iria para a guerra naquele tempo, talvez estivesse cansado, com frio, porque frio tira o povo da igreja, tira o povo da guerra, tira o povo de todo quanto é lugar. E ele disse, eu não vou para a guerra hoje, e ficou em casa. Diz que ele levantou já no finalzinho da tarde, passou a tarde dormindo enquanto o povo estava na guerra, e ele olha pela janela e tem uma mulher tomando banho, se lavando. E não é que era algo anormal, pelo contrário, aquilo fazia parte do movimento onde ela tinha que se purificar de suas impurezas, e a lei exigia determinadas purificações, e porque ela não era uma pessoa de muito dinheiro, então ela ia no local que era destinado. Que o rei olha da sacada e vê aquela mulher tomando banho, ele pergunta para os seus parceiros, aqueles que estavam do lado dele, quem é aquela moça? E respondem para ele dizendo, aquela é Betseba, esposa de Urias. Por ela ser casada já deveria ter sido colocado um ponto final. Por ela ser casada com Urias, o ponto final deveria ter sido colocado muito antes, porque Urias era o seu soldado, ou fazia parte da sua guarda pessoal. Aqueles que eram os soldados que cuidavam da segurança do rei. Era um homem de extrema lealdade a ele. Bom, Davi ouve falar que é Betseba, mas acha a mulher muito bonita e manda trazê-la, apresenta o palácio, a cama, tem relação com ela. E uma das coisas que é triste nessa história é que o rei, que deveria estar batalhando por conquistas na guerra, ele olha aquele relacionamento como uma conquista, porque ele tem o que ele queria da mulher e a despacha novamente para casa. Ele não pensa em casar com ela,
ele não pensa em estabelecer família com ela, ele não pensa em reparar o erro, ele simplesmente tem uma relação com ela e despacha para casa. Ela fica grávida e manda dizer ao rei: escuta, meu marido está em campanha ainda, está na guerra, e eu fiquei grávida. A coisa vai ficar complicada porque já já o nosso pecado fica em evidência. Davi diz: eu vou resolver isso. Manda trazer Urias da guerra, chega para ele e diz: você é um brilhante soldado, um dos caras que eu mais admiro na face da terra. Conta uma ladainha para ele e diz: como premiação, eu vou dar a você uma noite na sua casa. Aproveita a sua esposa. Diz: agradeço, rei, mas ele vai e fica no portão da cidade. Porque ele diz: como é que eu posso ir desfrutar do aconchego da minha casa, enquanto a minha turma está no céu aberto, no meio de uma guerra? O pessoal chega para o rei e diz: ô rei, aquele que o senhor mandou ir para casa ter uma noite bacana de Dia dos Namorados com a esposa, não foi não, está aí no portão. Aí o rei diz: caramba, o braço de guerra está mais difícil do que eu pensava. Façam o seguinte, encham a cara dele e mandem ele para casa. E a Bíblia conta a história do primeiro bêbado sóbrio, porque ele bêbado disse: eu não vou para casa, não vou, eu vou continuar aqui. Não dá outra alternativa a Davi, quer dizer, existia outra alternativa, mas Davi não enxerga outra alternativa que não seja despachá-lo de volta para a guerra com um bilhete em mãos que era para ser entregue ao general, aonde aquele bilhete recomendava que o general colocasse Urias na frente do exército todo, para que ele pudesse ser morto em guerra. E isso acontece. O que Davi faz? Ele espera o luto de Betseba passar, porque diz a Bíblia que Betseba chorou e chorou bastante. O luto passa e ele resolve o problema, trazendo-a para ser a sua esposa. Ele não celebra nenhum luto para um dos seus maiores guerreiros, como ele já tinha feito na história de Israel. Ele simplesmente tenta corrigir o seu pecado. Daí aparece um amigo dele chamado Natã, que era profeta. Natã sabia o que estava acontecendo. Porque ele era profeta, Deus revelava. Duas, porque nada do que Davi fez, ele fez com a pretensão de esconder. Ele perguntou para aqueles que estavam perto quem era aquela moça, ele mandou trazer aquela moça, ele devolveu para casa, ele trouxe o marido para cá, todo o movimento dele foi público. Então não havia ali uma pretensão ou um cuidado excessivo por esconder. Ele era o rei. E Natã chega para Davi e diz: Davi, eu tenho uma história para te contar. Existiu numa região 2 homens. Um era dono de rebanhos e gados. Rebanhos são animais de pequeno porte. E a Bíblia diz que ele tinha rebanhos e tinha gado. Gado já é vaca, boi, animal de maior porte. Ele disse, ele tinha rebanhos e gado. Não era um sujeito pobre, pelo contrário, era podre de rico. E ele tinha muito dinheiro. O seu vizinho tinha uma única ovelhinha que foi criada entre os seus filhos, que comia no seu prato e bebia no seu copo. Eu não sei se você sabe o que é isso, mas eu sei. Em casa a gente tem o iPod. O iPod é um cachorro, que na verdade ele pensa que é gente. Na hierarquia de casa, ele acha que sou eu que mando, pelo menos ele lá em casa pensa assim. Depois é a Dani, o Pedro, ele e o último que manda em casa é o Felipe. Ele não obedece o Felipe de jeito nenhum. O iPod é tratado como gente lá em casa. Essa noite, era noite do Dia dos Namorados, as crianças estavam fora de casa e eu disse, a noite vai ser boa, de tudo vai rolar. Na madrugada tocava vitrola. Aí a minha esposa chega para mim e diz, o iPod que dorme na cozinha vai sofrer de frio muito essa noite. E ele se mexe demais na cama, vá dormir com ele no quarto dos meninos. Eu fui.
Eu abraçava o iPod e dizia: te amo, cachorro. Eu cheirava a cabeça dele e dizia: nada. Estou só lavando a minha alma aqui agora. Mas eu sei o que é um animalzinho criado como um bichinho de estimação, querido. Quando você entra em casa, ele é o primeiro que te recebe, vem todo abanando e aquelas coisas assim. E Natan diz: pois é, o vizinho desse homem muito rico tinha uma ovelhinha assim, cara. Era desse jeito. E o que recebeu todo o dinheiro, toda a visita, mandou matar a ovelhinha do cara do lado e fez um churrasco para a sua visita, sendo ele dono de rebanhos e de gados. Davi, que era rei, que tinha o poder na mão e sabia a lei, diz: quem foi este que roubou a ovelha? E porque roubou, a lei manda que ele restitua 4 vezes. E não teve misericórdia, e porque não teve misericórdia, eu quero matá-lo. Quem foi este? E aí Natan diz: você, Davi. Este homem foi você. Diz a Bíblia, e nos conta, quer dizer, nós podemos ler 2 salmos relacionados a essa história. O Salmo 51 e o Salmo 32. O Salmo 51 é quando Natan aponta o pecado e ele diz: o meu pecado está na minha frente agora, e eu pequei contra ti, Deus, e contra ti somente eu fiz o que era mal. Eu tenho medo agora de que o Senhor retires de mim o teu espírito, que eu não possa nunca mais ter a alegria da minha salvação. Eu tenho medo de que eu não consiga ter um coração firme, uma fé inabalável. E ele apresenta o medo que ele tem por causa da presença do pecado que está na frente dele quando ele reconhece o pecado. O Salmo 32 é depois disso. É quando ele recebe o perdão de Deus e a sua consciência se torna limpa. Então é fundamentado nessa história e nesse contexto que a gente entra no Salmo 32. E eu tenho a grande expectativa nessa noite de que você tenha trazido a sua Bíblia, seja ela digital ou ela impressa, mas você vai acompanhar na sua Bíblia para que você aprenda a manusear a Bíblia. Você tem que aprender a manusear a Bíblia. Então, vamos lá. Salmo 32, verso 1. Como é feliz aquele que tem suas transgressões perdoadas e os seus pecados apagados. Como é feliz aquele a quem o Senhor não atribui culpa e em quem não há hipocrisia. Enquanto eu mantinha escondidos os meus pecados, o meu corpo definhava de tanto gemer, pois dia e noite a tua mão pesava sobre mim, minhas forças foram se esgotando como em tempo de seca. Então reconheci diante de ti o meu pecado e não encobri as minhas culpas. Eu disse: confessarei as minhas transgressões ao Senhor, e tu perdoaste a culpa do meu pecado. Portanto, que todos os que são fiéis orem a ti enquanto pode ser encontrado. Quando as muitas águas se levantarem, elas não os atingirão. Tu és o meu abrigo, tu me preservarás das angústias e me cercarás de canções de livramento. Eu o instruirei e o ensinarei no caminho que você deve seguir. Eu o aconselharei e cuidarei de você. Não sejam como um cavalo ou burro que não tem entendimento, mas precisam ser controlados com freios e rédeas. Caso contrário, não obedecem. Muitas são as dores dos ímpios, mas a bondade do Senhor protege quem nele confia. Alegrem-se no Senhor e exultem vocês que são justos. Cantem de alegria todos vocês que são retos de coração. Com o contexto do perdão adquirido, a gente pode entrar neste texto e aprender a tratar a nossa consciência. Por isso, ao ler esse texto, a primeira característica é que eu e você temos que aprender a quebrar a rota. Como é feliz aquele que tem suas transgressões perdoadas e os seus pecados apagados. Como é feliz aquele a quem o Senhor não atribui culpa e em quem não há hipocrisia. Talvez você me pergunte: que rota é essa, André? Já explico. Mas o texto, ele aponta, em primeiro lugar, a característica daquele que tem o perdão. Ele é feliz.
Mais uma vez, o salmista Davi apresenta, ou ele introduz uma qualidade que só tem aqueles que se aproximam de Deus e que se relacionam com Deus. Felicidade é o próprio Deus, por isso feliz só pode ser aquele que se aproxima ou está em relação com Deus. E o texto ele diz como é feliz, e como é feliz é a mesma expressão usada no Salmo 1, que quando lida por nós, talvez não dê a intensidade do que essa felicidade significa no texto. Porque no original, a expressão é muito mais do que feliz. É feliz, muitas e muitas vezes feliz. É como se o sujeito fosse um felizaço, um felizão. Fosse enorme de felicidade. Não se coubesse, ou não cabia a felicidade nele. Irradiava a felicidade. Ele diz, como é feliz, por 2 vezes, como é feliz aquele que tem as suas transgressões perdoadas e os seus pecados apagados. Como é feliz, muitas e muitas vezes feliz, aquele quem o Senhor não atribui culpa e quem não há hipocrisia. Davi vem dizendo que a felicidade é vínculo de um relacionamento com Deus, o qual Deus não imputa culpa naquele que está junto dele. Isso é felicidade. E a pessoa só pode ser feliz dessa maneira. Da mesma forma, como o texto diz o seguinte, que feliz é aquele que vive sem máscara. Aonde está escrito isso nesse texto? Que feliz é o cara que vive sem máscara. Pois bem, quando a gente lê o texto, a gente vê a dinâmica que ele apresenta. Como é feliz aquele que tem suas transgressões perdoadas, os seus pecados apagados. Como é feliz aquele que o Senhor não atribui culpa e em quem não há hipocrisia. Ele fala de transgressão, de pecado, de culpa e de hipocrisia. Como se houvesse uma dinâmica, um movimento. Só que este movimento, eu entendo o que é a rota da hipocrisia. E a rota da hipocrisia nunca é e nunca será no mesmo nível. Porque o pecado nunca nos deixa no mesmo nível. O pecado sempre nos leva à morte. O salário do pecado é a morte. Ninguém se engane, diz Tiago. Os maus desejos geram o pecado e o pecado, por sua vez, a morte. Por isso, o pecado é um caminho, ou a rota da hipocrisia é um caminho que te leva a escada abaixo, ladeira abaixo, para um nível inferior. É por isso que eu trato com todo mundo quando eu leio Provérbios, porque Provérbios diz o seguinte, que ninguém que tenha ou que pratique adultério promove vida. Porque Provérbios diz, o adultério é como aquele que desce à sepultura. Por isso nenhum adultério promove vida. O adultério promove morte. E eu converso com as pessoas que vêm tratar comigo dizendo, escuta, se você quer continuar neste adultério, saiba que pecado é coisa séria e vai trazer para você morte. Que tipo de morte? Morte é morte. A gente costuma dizer que a morte é a relação com Deus, pode ter morte de relacionamentos, mas Coríntios, quando Paulo ensina a respeito da fé, diz, porque vocês não examinam a si mesmo, há entre vocês muitos doentes, fracos doentes, e alguns que já dormiram, que já morreram, porque o pecado traz consequências, e a morte é uma delas, porque pecado é coisa séria. Lembra que pecado é quando o galho é tirado da árvore, ele a princípio pode achar que tem vida, mas passou o tempo, está morto. Não tem vida nenhuma, não serve para nada. Por isso a continuação nessa rota da hipocrisia é loucura. E o texto diz que começa com a transgressão. Transgressão é um ato intencional de desobediência. Eu sei que está errado, mas eu errarei. Depois da transgressão vem o pecado, que é o ato em si. Se a transgressão tem a ver com a intenção, com o que nos movimenta, o pecado tem a ver com a ação. O que é feito, o alvo errado. Do pecado gera-se a culpa. E não pense você que o pecado não gera culpa. Gera. Porque a consciência limpa é que nos traz a paz para com Deus. E pecado
e Deus só existe, ou pecado e paz só existe quando nós estamos em harmonia com Deus. E eu vou trabalhar isso mais tarde. Mas a culpa exige, eu não deveria ter feito isso. Eu não poderia ter feito isso. Eu não podia ter feito isso. Carrego em mim um peso de ter feito a coisa errada. E depois, se eu não trato o pecado como ele deveria ter tratado, o texto diz que em quem não há hipocrisia. Porque a rota termina na hipocrisia. E o que é hipocrisia? É uma palavra hipócrita que simboliza, ou que traduzia no grego como ator. Aquele que representava algo do qual ele não era. É como se ele vivesse uma realidade virtual na frente das pessoas. A hipocrisia é eu querer pagar de santo, sendo eu errado. A hipocrisia é eu estar vivendo no adultério, estabelecendo dentro de casa um relacionamento como se nada tivesse acontecido. A hipocrisia é eu ficar mentindo para que eu possa bancar aquilo que eu acredito, ou a minha imagem. Por isso, hipocrisia. Eu começo na transgressão, eu passo pelo pecado, eu termino na culpa que desemboca na hipocrisia. Por isso, feliz, muitas e muitas vezes feliz, é aquele que não vive na hipocrisia, é aquele que não representa, é aquele que está sem máscara, é aquele que quebrou a rota da hipocrisia. Só pode ser feliz uma pessoa assim. E por quê? Porque o pecado tem um preço. O texto continua dizendo: enquanto eu mantinha escondido os meus pecados, o meu corpo definhava de tanto gemer, pois dia e noite a tua mão pesava sobre mim. Minhas forças foram se esgotando como em tempo de seca. Davi nos leva de volta, se no Salmo 51 ele estava de frente ao pecado, e no Salmo 32 ele já está de costas para o pecado, onde ele aprendeu o que é perdão. Neste versículo, ele nos leva de volta a ficarmos de frente ao pecado. Enquanto eu mantinha escondido os meus pecados, algumas coisas aconteceram em mim. O pecado trouxe um preço, o pecado trouxe uma condição, o pecado trouxe características, e eu vivi determinadas situações porque eu escondia o meu pecado. Por isso, eu gosto muito, antes da gente avaliar o texto, ou analisar o texto, o que Charles Swindoll diz: quando o auto-engano, a hipocrisia, começa a ocorrer, como aconteceu com Davi, quando recusou-se a lidar com o seu erro, o caráter do pecador torna-se deturpado. Pelo fato disso, ocorrem lentamente pelo fato disso ocorrer lentamente, muitos tentam tolerar as consequências do pecado, as agitações interiores e as perturbações opressoras. O pecado traz condições, e porque nós não tratamos essas condições, a gente tenta lidar com o que ele chama de agitações interiores e as perturbações opressoras. E o que Davi fala a respeito disso? Davi chega no texto dizendo: enquanto eu mantinha escondidos os meus pecados, o meu corpo definhava de tanto gemer, pois dia e noite a tua mão pesava sobre mim, e as minhas forças foram se esgotando, como em tempo de seca. Primeiro ele diz a respeito do físico. Enquanto eu escondia os meus pecados, o meu corpo definhava. E uma das coisas que nós temos que entender é que o pecado afeta o corpo. Por que ele afeta o corpo? Hoje já se sabe que a maior parte das doenças, inclusive o câncer, ele tem um start de forma psicoemocional. Ou ele dá um start sempre com as características do nosso emocional. Há psicossomáticas doenças que são startadas ou começam por causa do emocional. Mas o emocional, que muitas vezes nos leva ao pecado, ele traz para nós doenças físicas. Eu não estou querendo dizer que toda doença física é fruto do pecado.
O fato é que o pecado na humanidade é que produz isso. E tem muita gente que chega e diz, mas por que Deus permitiu que eu tivesse pecado? Cara, não tem nada a ver com Deus. Será que você não consegue entender isso? Deus nunca quis isso. Pelo contrário, Ele foi para a cruz por causa dos nossos pecados e das consequências do nosso pecado. Nós vivemos uma situação que foi plantada por nós mesmos. O que Jesus está fazendo é restaurando a história da humanidade para colocar a casa em ordem. Você não é um que Deus escolheu. Deus não escolheu isso para a gente. Nunca fez parte do sonho dele. Por isso, o físico sofre no pecado. Diz a outra versão que enquanto eu calei os meus pecados, os meus ossos definhavam por causa dos meus constantes gemidos. Os ossos definhavam. Vou falar uma coisa que talvez você não saiba, mas os magros sentem muito frio. É verdade. Os magros sentem muito frio, muito. Estou falando isso para você porque eu garanto que tem muita gente aqui que nem sabe o que é frio. Eu aprendi. Alguém chegou para mim esses dias e disse, você sente muito frio? Eu falei, sinto. Porque está faltando. E aí os discursos sempre são os mesmos. Está faltando aquele cobertor, né? Tá faltando o cobertor. É frio do osso. Se é ou não é, eu não sei. Mas esse frio é osso. Dói de frio. Dói. O que Davi está ensinando é que o pecado gera uma dor física. Ele traz consequências no nosso físico. Mas também traz consequências no emocional. De tanto gemer, o meu corpo definhava. Por que ele gemia? Ele gemia porque tinha sido cortado o dedo dele? Ele gemia porque tinha uma lança na guerra entrado no abdômen dele? Ele gemia porque no meio da guerra alguém deu um murro na cabeça dele? E essa dor trazia a ele sofrimento? Ele gemia por causa da culpa, por causa do pecado, por causa daquilo que estava de frente dele. E aquilo mexia nas emoções dele, a tal ponto que ele sentia dor. Porque o pecado desestabiliza, sim, emocionalmente. E por fim, a tua mão pesava sobre mim. Interessante como Davi parece que apresenta a mudança da direção da mão de Deus. Antes me dava a impressão que Davi diz, e sempre disse que a mão de Deus o acompanhava, e a mão de Deus estava com ele, e a mão de Deus o protegia, e a mão de Deus cuidava dele, e a mão de Deus o carregava. Ele não tratou o pecado como deveria ter sido tratado. A mão de Deus virou de direção, mudou de direção. Ela passou a empurrá-lo, espremê-lo. Ela passou a apertá-lo. Ele diz, a tua mão pesava sobre mim. A minha relação, e não é que a mão de Deus pesava. O fato é que o pecado nos afasta de Deus. E o afastamento de Deus, essa solidão espiritual nos destrói. Gera uma desestabilização tremenda. Deus, aonde está o Senhor? Por que o Senhor não me escuta? Por que eu não consigo enxergá-lo? Por que o Senhor não me dirige? Aonde o Senhor está? A tua mão pesa sobre mim, porque eu não consigo mais obter, parece, o favor do Senhor. O Senhor agora deixou de ser a favor, mas passou a ser contra. Por isso, quando nós olhamos o pecado é uma coisa tão séria, que ele nos desestabiliza física, emocional e espiritualmente. O pecado nos atinge de forma integral e de forma lenta.
A gente vai flertando com o pecado, deixa o pecado de lado, não trata a culpa do pecado, começa a viver com uma máscara, querendo se esconder e se apresentar de fato quem eu sou. E por causa disso, eu vou vivendo de forma angustiada, desesperada, doída, sofrida, solitária. O pecado é comparado à morte. Ele termina dizendo: as minhas forças foram se esgotando como em tempo de seca. Uma planta que não recebe água, ela morre. Um pecado que não é tratado, ele leva assim à morte. Uma morte de um distanciamento completo de Deus, onde a minha relação com Deus acabou. Uma morte na minha relação com o próximo, onde aquela relação saudável já não existe mais. O pecado, quando entrou na vida de Adão, Adão vira para Deus e disse: porque eu escutei os teus passos no jardim, eu tive medo. Já não há mais vida, ele está desestabilizado, houve uma morte dele para com ele mesmo. Quando essa morte não pega níveis mais altos e nos leva de fato à morte. Porque Coríntios dá a entender que isso pode acontecer. Mas quais são os passos do arrependimento? Como é que a gente pode obter o perdão dessa história toda? Então, reconheci diante de ti o meu pecado e não encobri as minhas culpas. Eu disse: confessarei as minhas transgressões ao Senhor, e tu perdoaste a culpa do meu pecado. Davi nos dá uma esperança. Ele disse: o pecado foi algo que cometi, estava à minha frente, mas Deus tirou. Deus apagou. Deus pagou o preço. Deus eliminou o que eu fiz. Deus não contou com isso. E para que isso pudesse acontecer, eu dei alguns passos. Quais foram os passos? Anota. O primeiro, reconhecer, saber onde errou. O que foi que você fez de errado? Lembra de Apocalipse 2:5, quando Jesus chega para a igreja de Éfeso e diz: olha, eu admiro as tuas obras, eu admiro o que você tem feito, eu admiro a tua fé, eu admiro um monte de coisas em você, mas eu tenho uma coisa contra você. Você abandonou o primeiro amor. E ele diz: lembra-te de onde você caiu e arrepende-se e pratique as obras que praticava no princípio. Lembra-te de onde você caiu. Reconhece. Entenda que você está caído. Traga para a sua vida isso. Mas perceba, faça o diagnóstico de onde foi a sua queda. Interessante, porque o diagnóstico não é simplesmente chegar diante de Deus e dizer: Senhor, eu menti. Eu quero dizer que eu menti. O fato é maior do que isso. É mais profundo do que isso. Senhor, eu tenho uma dificuldade de viver sem máscara. Que eu não assumo o que de fato eu fiz ou o que de fato eu sou, para que as pessoas não vejam em mim o verdadeiro eu. Por isso eu menti. Não foi a falta da verdade na frase dita por mim, mas é a vergonha de assumir o que de fato eu fiz ou o que de fato eu sou. Por isso eu tenho um problema para comigo mesmo. E eu estou reconhecendo isso diante do Senhor. Eu estou reconhecendo isso diante do Senhor. Depois de reconhecer, o texto diz: eu reconheci diante de ti o meu pecado e não encobri as minhas culpas. É assumir, é deixar a hipocrisia de lado. É assumir o erro. Senhor, eu errei. É interessante que muitas vezes a gente erra e a gente traz o reconhecimento do erro e aí você diz: eu tenho que pedir perdão. Olha, eu quero te pedir perdão porque eu menti, mas eu menti porque você fez isso, você fez aquilo e você fez aquilo outro. Assumiu porcaria nenhuma.
Porque eu reconhecer e assumir é quando eu olho para mim e somente para mim. Quando a gente olha para Davi, Davi pecou com Urias, Davi pecou com Betseba, Davi pecou com a sua família, contra a sua família, Davi pecou contra todos a nação de Israel, porque ele era o rei, mas o Salmo 51, ele chega para Deus dizendo: contra ti e contra ti somente eu fiz o que era mal perante os teus olhos. Eu quero dizer que o problema é meu, o pecado é meu, a culpa é minha. Eu não quero dizer que tem a ver com Betseba que estava tomando banho na minha sacada ali. Eu não quero fazer como Adão e Eva. A culpa foi da mulher que o Senhor me deu. A culpa foi da serpente que me seduziu. A culpa é minha. Eu reconheço, mas eu assumo. E se eu vou tratar o meu pecado, eu vou tratar o meu pecado. Aquilo que eu errei. E eu não tenho direito de tratar o pecado alheio. Porque o pecado alheio nunca será meu problema. Nunca será o meu problema. Estava lendo a história hoje daquele atirador em Orlando, que matou 50 pessoas, deixou 53 feridos. O pai dele, dando uma entrevista, pede perdão à nação. Sim, mas ele não tem culpa. O pecado é do filho. Ele não tem culpa. Não precisa pedir perdão. Deve estar se sentindo o pior. Não deve querer sair de casa de vergonha. Mas o erro é do filho. Não adianta eu reconhecer e assumir o erro do meu filho. Eu não posso fazer isso. Porque não repercute em nada. Eu só consigo assumir e reconhecer e assumir o meu próprio erro. E a terceira característica é confessar, dizer sobre a sua rebeldia. Eu disse: confessarei as minhas transgressões ao Senhor. Eu intentei o que era mal perante o Senhor. Eu fiz o que era errado. Eu não deveria ter feito, mas fiz. Eu não poderia nunca ter feito isso, mas eu escolhi por fazer. Senhor, eu errei e eu quero confessar. Agora, muitos chegam para mim e me perguntam: André, mas me diga uma coisa, Deus não é Deus? É. Ele não sabe de todas as coisas? Sabe. Ele não morreu na cruz por causa dos nossos pecados? Morreu. Qualquer pecado que eu tenha feito, que eu faça agora, ou que eu venha fazer, ele já não perdoou? Ele perdoou. E por que eu tenho que confessar então, se esse é um Deus todo soberano, onipotente, onipresente, onisciente? Eu não preciso fazer isso. Você precisa. Você precisa. Porque tem uma ação terapêutica na confissão. Eu gosto muito de uma frase de Dietrich Bonhoeffer, quando ele diz: quando você confessa os seus pecados para outro cristão, você está crucificando o velho homem que deseja encobrir os seus pecados. Quando eu confesso, não tem a ver a minha relação com Deus, a não ser o fato de eu estar me colocando no lugar que eu tenho que estar, e Deus no lugar que Ele deve estar. Quando eu assumo diante de Deus que eu quis assumir o lugar dEle, e por isso eu preciso confessar. Mas eu preciso dizer para Deus o seguinte: eu preciso matar, fazer morrer essa velha natureza que é rebelde em relação ao Senhor. Por isso eu estou tirando a minha máscara. E eu quero que o Senhor e todos vejam, ou quem quiser ver que enxergue, que eu não vou mais me esconder atrás de mim mesmo. Por isso, o caminho do arrependimento, ele leva sem dúvida nenhuma ao reconhecer, o assumir, o confessar, mas por fim vem o desfrutar. Tu perdoaste a culpa do meu pecado. A paz de Deus, ela significa harmonia. Tu perdoaste a culpa do pecado.
Senhor, não existem mais guerras entre eu e o Senhor. Agora existe a paz de Deus, que perdoou o meu pecado. Eu estou livre para chegar na tua presença. Eu não tenho mais culpa, eu não carrego peso. Não há mais aquela escuridão. A luz veio e trouxe claridade. E porque trouxe claridade, daqui para frente, eu posso ser eu mesmo, o holofote está em mim. Eu estou vendo quem eu sou e eu estou mostrando quem eu sou. E a verdade me liberta, por isso que quando eu conheço a verdade, eu me torno livre. E a maior libertação é de nós mesmos. Você pode desfrutar do perdão de Deus. Tu perdoaste a culpa do meu pecado. Tu perdoaste a culpa do meu pecado. Se quando ele diz, porque todos os que são fiéis, depois quando você continua lendo, a partir do verso 6, ele diz, portanto, que todos os que são fiéis orem a ti, enquanto pode ser encontrado. Quando as muitas águas se levantarem, eles não os atingirão. Você pode desfrutar de um cuidado de Deus para a sua vida. Você não vai ser atingido. Tu és o meu abrigo emocional. Tu me preservarás das angústias e me cercarás de canções de livramento. Eu estou protegido emocionalmente, espiritualmente. Deus diz, eu o instruirei e o ensinarei no caminho que você deve seguir. Eu o aconselharei e cuidarei de você. Muitas são as dores dos ímpios, mas a bondade do Senhor protege quem nele confia. Mas a bondade do Senhor protege quem nele confia. A mão que antes pesava, agora ela é favorável. Ela promove, ela empurra. Ela já não mais aperta, espreme. Ela mudou a direção. Porque agora eu posso desfrutar da paz de Deus, da harmonia com Deus. Não é a ausência de guerras, mas eu estou em harmonia com Deus. A palavra paz, na Bíblia é a expressão que se chama shalom, que não é ausência de guerra, é harmonia. Justificados, pois, mediante a fé, nós temos harmonia, paz com Deus. Eu passo a viver sem dificuldades. Isso não quer dizer que eu não vá enfrentar doenças no meu físico. Isso não quer dizer que eu não sofra emocionalmente. Isso não quer dizer que eu não passe mais por catástrofes. Mas nenhuma delas está relacionada mais com o meu pecado. Porque o que a Bíblia mostra é que no mundo nós vamos passar por aflições. Mas o cristianismo prega um relacionamento com Deus, onde Deus vem ao nosso encontro. E Jesus Cristo, o Deus encarnado, se torna o nosso amigo. E por isso eu passo por qualquer coisa agora com o meu amigo do lado. O próprio salmista, Davi, no Salmo 23, quando ele velho, estava fugindo do seu filho, ele escreve dizendo, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não vou temer coisa alguma. E ele escreveu isso, quando Absalão, seu filho, se levantou contra ele, e ele tira o time de campo e foge de Absalão. Ele se refugia numa cidade, onde essa cidade acolhe Davi e o seu exército, e dá para ele casa, comida e roupa lavada. E aí ele pode escrever dizendo, o Senhor prepara uma mesa para mim na presença dos meus adversários. Você está entendendo? Significa que eu vou enfrentar lutas, mas a mão de Deus sempre estará comigo. Agora eu não enfrento mais as lutas da mão de Deus que pesa sobre mim. Porque enfrentar as lutas do dia a dia e mais a luta da mão de Deus pesando sobre mim é de matar qualquer ser humano. Eu desfruto do favor de Deus. Eu desfruto da bênção de Deus. Eu desfruto do caminhar de Deus do meu lado. Que ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal nenhum. O Senhor está comigo. O Senhor está comigo. Se as muitas águas se levantarem,
elas não vão me destruir. O Senhor me cercará de canções de livramento. O Senhor vai me instruir e vai me ensinar o caminho que eu devo seguir. O Senhor vai me aconselhar e cuidar de mim. Muitas são as dores dos ímpios, mas a bondade do Senhor protege a mim, eu que nele confio. Você pode desfrutar disso. Por isso, se a gente fosse resumir a mensagem de hoje, eu diria o seguinte: primeiro passo, quebre a rota da hipocrisia. Quebra a rota da hipocrisia. A transgressão que leva ao pecado, que leva à culpa, que leva à hipocrisia. Quebra isso. Diga: eu não vou viver mais nessa condição. Eu vou tirar as máscaras. Não quero mais isso para mim. A segunda coisa é: não pague o preço do pecado. A morte, caracterizada no físico, no emocional e no espiritual, não vale a pena. Por isso eu vou quebrar a rota da hipocrisia, não pagando mais o preço do pecado. E eu vou dar os passos de arrependimento. Eu vou reconhecer, eu vou assumir, eu vou confessar e eu vou desfrutar. Eu poderia terminar o texto aqui, só que o texto, ele não termina dessa forma. O texto tem mais um epílogo. E ele chega a uma conclusão brilhante. Ele diz: alegrem-se no Senhor e exultem vocês que são justos. Cantem de alegria todos vocês que são retos de coração. Felicidade, feliz, muitas e muitas vezes feliz. A alegria só tem aquele que está em paz com Deus. Só tem aquele que está em paz. Felicidade é o próprio Deus. Se você quer saber o que é felicidade, felicidade é o próprio Deus. Se a gente define felicidade como um lugar que a gente quer chegar, muito bem, defina assim: que lugar é esse? O próprio Deus. Por isso só é feliz aquele que está fazendo o que te leva para este Deus. Quando você sai dessa rota, você perde a felicidade, você perde a alegria, você não consegue exultar, você não consegue cantar, você não consegue viver de uma forma livre, porque você está amarrado no pecado. O que você precisa fazer, meu irmão? Reconhecer o seu pecado, assumir o seu pecado e confessar o seu pecado. Isso é o passo que você tem que dar hoje. É chegar e dizer: não dá mais para viver dessa forma. E eu garanto que cada um de nós hoje tem algo que Deus está trabalhando e tratando, dizendo: você precisa reconhecer, assumir e confessar. Você precisa tirar a máscara. Agora, o que eu quero que você entenda é que a Bíblia traz alguns princípios para mim e para você que são brilhantes. O texto de Provérbios 28:13 diz: quem esconde os seus pecados não prospera, mas quem os confessa e os abandona encontra misericórdia. 1 João 1:9: se confessarmos os nossos pecados, Ele, Jesus, é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. O preço do pecado já foi pago. Jesus já carregou cada um deles naquela cruz. Jesus pagou o preço de cada um deles naquela cruz. É interessante de pensar na história de Davi. Quando Natan chega para ele e diz: Davi, presta atenção, Davi. Existiam dois homens, um tinha muito rebanho e muito gado. O outro tinha um cordeirinho só, que ele tratava como filho. Foi criado no meio dos seus filhos, comia no mesmo prato, no mesmo copo. Aquele que tinha muito recebeu uma visita, mandou matar aquele único cordeirinho. O que Natan está fazendo é chegando à consciência de que o seu amigo estava vivendo uma vida insana. Davi tinha pirado e o pecado o havia cegado, a tal ponto que ele vivia na hipocrisia. E ele disse: eu preciso chegar em Davi, alcançar aquele coração, e eu quero explicar para ele algo que traga à tona o que ele fez. E Natan disse: já sei, Davi foi pastor de ovelhas, Davi sabe
E ele conhece ovelha. Ele criou muitas. Ele pastoreou o rebanho do seu pai antes de ser rei de Israel. Então eu vou contar a história de uma ovelha. E ele começa a contar aquela história, e talvez na cabeça de Davi, isso não está na Bíblia, isso são puras especulações minhas. Mas enquanto ele conta, talvez ele tenha vindo na cabeça dele uma ovelha, iPad, que ele tinha. Uma que nas noites frias ele trazia para perto e dizia: você me ama, ninguém me ama, você me ama. A gente está junto nisso aqui. E ele lembrou dessa ovelhinha, e aquilo gerou uma indignação tão grande, que trouxe no coração de Davi uma raiva, um ódio. Ele disse: o cara que fez isso cometeu pelo menos 2 erros. O primeiro, ele roubou essa ovelha, ele não tinha o direito de pegar essa ovelha, não pertencia a ele. E ele precisa pagar 4 vezes mais, a lei exige isso. O segundo, ele não teve misericórdia, o cara cuidava daquela ovelha como se fosse membro da própria família, e ele tinha um montão. Que coisa absurda! Que coisa absurda! Em resumo, ou a história de Natã traz um resumo. Para que Natã chegasse ao coração de Davi, um cordeiro foi morto. Para que Natã pudesse fazer Davi entender o tamanho do seu pecado, um cordeiro foi morto. Que Deus incrível, que Deus amoroso. Para que eu e você possamos chegar no cerne do nosso pecado, um cordeiro foi morto. É por isso que João Batista, quando vê Jesus, chama os seus discípulos e diz: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Jesus começa o seu ministério sabendo quem ele era. Eis o Cordeiro de Deus. É como uma ovelha que vai para o abatedouro. Eis o Cordeiro de Deus. Significa que não tenha pecado na face da terra que seja maior do que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Que nada do que você tenha feito ou venha fazer tenha a capacidade de deixar Deus, ou fazer Deus amar menos ou mais você. Ele te ama tanto, 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 que o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, morreu por você. Que Deus! Que Deus! O que precisava ser feito pelo meu pecado já foi. Jesus pagou o preço. Ele assumiu para si a condenação. O que eu preciso fazer? Reconhecer, assumir, confessar e desfrutar de um relacionamento intenso e livre com o nosso Deus.